Deixa eu receber aqui, entrar aqui pra gente ver. Entramos ao vivo. Estamos. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos então hoje com um tema bem interessante. Algumas pessoas na dúvida se farão a cirurgia ou não. Se você puder compartilhar, acessar o nosso canal depois lá no YouTube também. Nós temos uma setinha aqui no Instagram para você compartilhar com seus amigos ou com as suas amigas, ou uma pessoa que você sabe que fez bariátrica ou que quer fazer, ou você mesma e gostaria de mostrar para alguém sobre esse conteúdo, também é sempre bem-vindo. Então, quanto mais pessoas a gente abranger hoje, melhor vai ser para todos. A gente não tá aqui para julgar o certo ou errado, se é bom, se é ruim, mas é para mostrar para vocês terem a melhor escolha desse tipo de cirurgia. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas e que a gente possa ter mais uma noite aí de aprendizado, mais uma noite de conhecimento, para realmente agregar o que mais a gente sabe, que é uma doação para vocês. Boa noite, Gi. Boa noite, pessoal. Isso aí, enviem, né? Chame seus amigos, pessoas que vocês acreditam que o conteúdo vai ser de grande importância. Eu creio que mesmo que você não tenha interesse em fazer a bariátrica, mesmo que você não seja, né, uma pessoa que fez a cirurgia, mas o conteúdo de qualquer maneira é de grande relevância, porque todos nós conhecemos alguém, né, que já cogitou a hipótese ou já fez a cirurgia, né? Então, nós vamos aprender muito hoje sobre esse conteúdo maravilhoso. E responda pra gente aí se o som está ok, está tudo bem. Coloquem um positivo aí, Isso. Né? Boa noite, Nádia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Fala pra gente aí se está tudo bem, se vocês estão ouvindo, se está ok, para darmos início aqui. Será que tá tudo ok? Dê um ok aí pra gente, pessoal. Coloquem um joinha aí se esse som Nádia, estiver tá saindo. tudo bem? Está ouvindo bem, pessoal? Ou se travou, né? Porque a Isso. internet é assim, né? Às vezes a tecnologia dá umas travadas aí no meio do caminho. Então, se vocês puderem sinalizar pra gente começar o conteúdo aí. Então, assim, né? Se vocês... se a gente pensar, né? Vocês têm conhecimento sobre o que é a cirurgia bariátrica, o quem pode fazer, quem não pode, se é só mulher, se é homem. Então, tudo isso a gente vai trazer hoje. Muito grata aí para quem tá nos assistindo. Então, a gente pode começar, né, Gi? Isso sim, o Marcelo disse que tá ok. Tá ok? Então, ótimo, Marcelo, muito grata, viu? Então, assim, pessoal, cirurgia bariátrica, né? Não deixa de ser uma cirurgia que é invasiva, então a gente precisa de um centro cirúrgico e um hospital. Então, a gente não faz em qualquer lugar ou uma clínica apenas, porque precisa de um acompanhamento pós-cirúrgico também. Então, mesmo que aquele gastro te atenda, ele vai fazer a cirurgia em você em um hospital de referência, que é o que ele vai atender. Pode ser um hospital das clínicas, pode ser um específico particular, enfim, ele precisa desse tipo de equipe para te auxiliar e auxiliar ele na questão da cirurgia. Então, quem são as pessoas que podem fazer a cirurgia bariátrica? Então, a gente fala muito sobre a questão do IMC, então tem que ter o cálculo do IMC acima de 35 kg por metro quadrado. Isso significa que a gente tem que pegar lá, né, o peso atual nosso, com a estatura, dobrar a estatura e fazer as divisões. Essa divisão, com esse resultado, a gente precisa ter um número, e esse número que vai direcionar para quem pode ou não fazer essa cirurgia. Então, o primeiro motivo, acima de 35, e aí tem que ter pelo menos 2 doenças associadas. Então, ou diabetes, ou pressão alta, ou uma alteração no colesterol, asma. Então, existem doenças específicas que adentram essa solicitação. Outro ponto também que a gente tem para quem vai fazer a cirurgia, IMCs acima de 40 kg por metro quadrado. O que isso significa? É aquela obesidade grau 3,
grau 4, então aquela obesidade severa. Tá bom, então. Então, eu me enquadro nessa situação. Eu tenho IMC, às vezes eu tenho doenças associadas. O que mais? A Sociedade Brasileira de Endocrinologia fala para que a gente consiga executar essa cirurgia. As tentativas de emagrecimento têm que ser de 2 anos, no mínimo 2 anos. Então, não é porque eu tenho IMC, que eu me enquadro no primeiro critério, que eu vou lá e vou fazer essa cirurgia bariátrica. E o médico vai te dar o laudo ou vai já te encaminhar para a cirurgia. Ele vai te questionar quantas tentativas fez, como que foi o seu tratamento, como que foi essa questão desse sobrepeso e obesidade até chegar no grau que você se encontra hoje. Então, existe uma ficha de anamnese, de coleta de informações para que realmente você tenha sucesso no seu tratamento. Porque quando a gente pensa em bariátrica, a gente não está falando que é a cura da obesidade. Porque não é assim que a gente tem que pensar. Existe tratamento para a obesidade e um dos tratamentos que é reconhecido aqui no Brasil é a cirurgia bariátrica. Então, se a gente nunca fez nenhuma tentativa de emagrecimento, mas eu consigo chegar no meu peso que vai ultrapassar esse IMC, então eu já vou fazer? Nem sempre. Existem alguns profissionais, existem a tua índole, existe o teu caráter de você querer omitir alguma informação, do médico chegar e autorizar, ou ele analisar essa criticidade da tua saúde e falar, olha, realmente não tem jeito. Então nós vamos começar com o encaminhamento para a sua futura cirurgia bariátrica. E existe também, é recente, mas existe bariátricas acima de 16 anos. Então pode acontecer que um adolescente que se encontre em uma obesidade mórbida ou por questões fisiológicas, metabólicas, então pode ter um câncer na hipófise, no hipotálamo, que pode sim gerar essa questão dessa obesidade que está relacionada com o metabolismo da pessoa e com a fisiologia, que é necessário sim fazer a cirurgia bariátrica em um adolescente. É indicado para todo mundo? Não, porque o adolescente tem formações reprodutores, formação óssea, precisa de vitaminas e minerais específicas, está no desenvolvimento dele pessoal, mas em alguns casos faz sim necessário a técnica da cirurgia bariátrica. É necessário também fazer uma consulta com um psicólogo, né? Acompanhamento sim, também psicológico, sim, né, Lu? Sim. E aí a gente tem que pensar que para você fazer a cirurgia bariátrica, então assim, decidir, né? Muitas vezes o paciente, né, vem até mim com a decisão da cirurgia bariátrica. Então ele chegou lá e falou assim, olha, eu quero fazer cirurgia bariátrica. Para ele conseguir, até mesmo para o convênio muitas vezes aceitar aquela cirurgia, ele vai precisar de laudos. Sim. E esses laudos estão envolvidos com várias especialidades. Então, além do nutricionista, tem a parte psicológica, né? A parte psiquiátrica, o neuro às vezes entra também, porque às vezes as pessoas têm outros problemas. Pode entrar a fisioterapia, sim, que é uma questão da fisioterapia pulmonar para ajudar nessa questão de como respirar corretamente. A gente tem a cardiologia, o pneumo e existe a parte da endocrinologia. Então, assim, não é tão simples. Às vezes as pessoas acham que é simples recorrer a esse tratamento, mas não é. E assim, não adianta também burlar, porque você não vai ter o resultado futuro. Qual que é o resultado futuro? Que você mantenha no peso adequado. Então, não é só entrar e caber numa roupa que te motive, mas é você manter o resultado que você obteve no primeiro momento da cirurgia. Eu acredito que seja muito interessante você ter todo um preparo psicológico e emocional antes, né? Coletar todas as informações para que você tenha total clareza e certeza da sua escolha, né? Sim. E também esteja preparado pelos processos que vão vir depois da cirurgia. Isso, e aí vai depender também da técnica utilizada. Porque hoje aqui no Brasil existem 5 técnicas, mas as mais utilizadas são 2. É isso que eu ia falar, eu sabia de 2, não? Então assim, a gente não usa mais as outras porque ou elas são muito invasivas, ou elas tendem a proliferar muitas bactérias. Sim.
E aí, isso significa que se eu tenho um obeso, né, em uma maca de cirurgia, onde ele já tá com os índices todos alterados, aí ele tende a ter pressão alta, diabetes. E aí eu acrescento grandes cirurgias de grandes cicatrizações, ele pode vir a óbito. Entendi. Então, hoje a gente tem 2 tipos de cirurgias. Uma mais conhecida, que a gente utiliza muito, na verdade, que é o bypass. Então, a gente conhece ele como bypass gástrico. E o que que ele é, né? Então, pra gente entender a diferença de um e do outro tipo de cirurgia. A gente tem o bypass gástrico e a sleeve. O bypass, ele isola uma parte do estômago. Então, eu tenho um estômago de aproximadamente que tem uma capacidade de 1 litro, mais ou menos, e ele vai se tornar uma capacidade de 50 ml. Então, vai ser um copinho menorzinho. Então, ele isola essa parte do estômago, então gera um novo estômago aqui, e essa parte aqui de baixo, teoricamente, ele fica inativo. E aí, a gente une essa parte do estômago novo com a parte do intestino. Então, a gente chama essa técnica de mista, justamente porque ela absorve e ela restringe. Então, a absorção é mais rápida e ela é mais restritiva por causa desse volume. Como consequência, o bypass, se um dia, por qualquer motivo, a pessoa se arrepender de fazer, ela é possível ter uma reversão. Entendi. E ela também é conhecida pelo grampeamento. É como se o médico fosse grampeasse esse estômago para que ela ficasse uma bolsinha nova. Então, algumas pessoas falam assim, eu fiz a técnica do grampeamento. Sim. Eu tenho grampo. Então, é o bypass. Mas o corpo ali daquele estômago continua. Ele não sai do nosso corpo, do nosso organismo. Sim. Já a sleeve, ela é retirada uma parte desse estômago. Então, eu corto esse estômago, ele vira uma bolsinha e o restante desse estômago aqui, ele é retirado. Como que isso acontece? Por laparoscopia. Então, colocadas cânulas no abdômen, um no umbigo e os outros 2 na lateral, e ela é retirada. E esse órgão, né, esse restante desse órgão é retirado e ele não tem mais funcionalidade nenhuma. E qual que é o critério de escolha, né, da técnica? Quem escolhe é o cirurgião, mas a maioria escolhe o bypass por ele ser reversível. E uma outra situação, o bypass é para a maioria das pessoas. A sleeve é para quem tem algum tipo de compulsão alimentar. Entendi. Porque quando eu sofro de compulsão alimentar, que isso tem que ser tratado inclusive antes da cirurgia, por isso o tratamento psicológico, eu não consigo ter um aumento muito grande daquele estômago. Então ele não consegue voltar na capacidade inicial dele, que é de 1 litro. Ou de 4 litros, dependendo da pessoa. Então ela volta, mas ela não vai voltar naquela capacidade maior. Já o bypass, quanto mais eu estimulo, a maior a tendência dele voltar. Entendi. E existe a terceira técnica, que a gente quase não usa muito, uma que ela é muito cara, que é o ato de costurar o estômago. Então eu pego o meu estômago e eu costuro a parede em vários zigue-zagues. Como consequência, eu gero processos inflamatórios ali e como consequência eu não tenho tanta absorção. Sim. Só que não é seguro, né? Imagina um monte de linha costurando um pedaço de estômago de um lado, um pedaço do estômago do outro. É mais agressivo, muito né? mais. E aí a gente não tem absorção de nutrientes. O médico, então, assim, ele vai sentar contigo, vai explicar. Elô, mas ele não explicou nada. Então, por isso que a gente pede, procura o profissional nutricionista, o psicólogo que vai te atender, ou da equipe médica também. Porque essa equipe, ela tem um médico, ela tem um anestesista, ela tem um nutricionista, ela tem um psicólogo. Então, a equipe, ela é completa, ela é uma equipe multidisciplinar. Então, procure essa equipe, ou procure os seus do convênio que ele atende, pergunta para o médico se ele autoriza outro profissional, porque tem médico também que não autoriza, porque ele confia na equipe dele e fala assim, olha, não autorizo outra pessoa, eu quero que você acompanhe com a minha equipe. Então, isso também acontece. Mas a maioria dos médicos te falam, te explicam qual é a técnica que vai ser utilizada e o porquê que essa técnica vai ser utilizada para você. Não adianta você chegar e falar assim, eu quero fazer sleeve. E pro médico ele fala assim, não vou fazer. Às vezes o médico, ele é expert em bypass, que tem uma clínica em Valinhos que é.
Então a gente não vai fazer propaganda, né? Mas, enfim. Então, assim, existe uma clínica em Valinhos que é especialista em bypass. É assim, opera, só pra vocês terem noção, tipo, 10 bypass para uma sleeve. Então, e muitas vezes tem que fazer bypass reversível. Ou porque surgiu uma alça ali, surgiu uma hérnia, e aí tem que fazer o bypass novamente. Então, é uma clínica muito interessante, que a maioria das vezes é utilizado o bypass. Por segurança, por essa questão de ser reversível, porque acontece, às vezes as pessoas falam assim, mas quem foi que criou essa questão, essa técnica reversível? Tem pessoas que fazem isso? Tem muitas. Olha só. E muitas. Mas por quê? Porque se arrependeram, porque deu algum problema, porque o estômago não tá reagindo positivamente. Teve uma dificuldade de adaptação. De adaptação. Né? Então, assim, houve várias situações. É normal disso acontecer? Não. Mas acontece. Já a sleeve não tem como reverter. Sim. Né? Retirou o órgão, já não tem mais o que fazer ali. Então, a gente precisa entender que existem essas ligações, né? E religações aí. Então, se eu pego, vamos pensar no bypass, que ele é o mais, né, falado hoje em dia. Então, se eu isolo, né, uma parte do estômago e ligo diretamente no meu intestino, isso significa que a regulação desse ácido clorídrico, essa absorção desses tipos de nutrientes, principalmente vitaminas e minerais e vitaminas do complexo B, que são tanto absorvidas, mas também produzidas no estômago, reduz. Sim. Então, assim, se a gente pensa no contexto, a sua máquina corporal vai mudar, querendo você ou não querendo, aceitando ou não aceitando. A fisiologia do teu corpo vai mudar. Não é só questão isso, não é só uma questão aparência externa. Então, interno também vai ter essa alteração. E aí, essas técnicas podem promover o aumento dessa vitamina do complexo B, por exemplo, ou não. Como que a gente sabe isso? Só com exames. Na maioria dos casos tem uma diminuição, né? Na maioria dos casos tem. E assim, dentro do estômago a gente tem porções, porque o estômago é dividido em 3 porções. Quando o médico vai fazer o bypass, ele não vai chegar e falar assim, eu vou pegar a porção direita de 1/3 da... Não, ele vai fazer o que ele tem que fazer e vai isolar. Mas existem porções do estômago que um lado vai produzir mais B12 do que o outro, e isso é único. Então, o meu estômago vai produzir de um jeito, o seu vai produzir de outro. Então, mesmo que ele pegue a mesma porção de 10 pacientes do lado direito, vai ter um ou outro paciente ali que muitas vezes não vai precisar tomar vitamina do complexo B. Tem uma influência também genética, né? Sim. A maioria dos negros produzem menos, né? Isso. E aí a gente fala, bom, e agora, né? Como é que a gente faz? Então, por isso que os exames também são importantes, tanto como pré quanto pós-cirúrgico. E aí a gente pensa assim, qual que é a maior dificuldade de tudo isso da bariátrica? Além dos laudos, né? Se a gente for fazer a cirurgia por convênio, depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre o SUS. Mas por convênio é você ter paciência, porque às vezes você não vai conseguir todos os médicos na mesma semana. E nem todos os especialistas vão te fornecer laudo. E não adianta ficar frustrado, porque nunca foi em você, é a primeira vez e já te solicita laudo. Então, já te solicita laudo e você vai questionando algumas coisas e a pessoa não sabe te responder. Então, você precisa ter paciência. Se você precisa ir no nutricionista 4 vezes, então você precisa ir, porque o nutricionista vai te falar sobre porções, sobre sentimentos, comportamentos, mastigação, que é muito importante. Se você vai sentir algum desconforto, a parte psicológica vai te falar principalmente sobre o teu comportamento perante um prato de alimento desse tamanho e que agora vai virar um cálice. Nem isso, né? Aqueles copinhos de bebida alcoólica. Sim. Então, como você vai lidar com isso? Como que tá a tua mente referente a isso? Você está 100% motivada ou não? Você está pronto para enfrentar também algumas dificuldades em sentir fome, em sentir o cheiro de algum produto e você não poder comer ele todo? Então, a parte psicológica é tão fundamental quanto a parte médica que vai fazer sua cirurgia. Sim, porque muitas pessoas elas fazem a cirurgia, mas a mentalidade ainda continua de obeso, né? Então, que é difícil essa adaptação, né? Sim, e aí como que você adapta? Só reforçando
pensamentos, comportamentos, hábitos positivos. E como é que funciona, Elo? Porque eu já convivi com várias pessoas que são bariátricas e assim, eu vi que algumas pessoas elas depois continuam comendo normalmente, outras já não conseguem mesmo comer, né, uma quantidade maior, uma porção maior. E assim, a gente tem que analisar qual o comportamento dela no pós-cirúrgico. Então, a gente tem essa situação, mas do pós, assim que eu fiz a cirurgia e tô lá no hospital, uma coisa que eu queria lembrar muito, assim, independente se você vai fazer cirurgia, se você já fez, é um relato que eu ouço muito e eu sempre falo. Você vai entrar na cirurgia obeso e vai sair da cirurgia obeso. Por que que eu falo isso? Porque depois de uma semana, às vezes o paciente volta comigo e ele fala assim, eu achei que eu ia sair magro. Não vai sair, porque isso é uma falsa expectativa sua. Então, mas em uma semana eu emagreci 10 quilos. Tudo bem, mas você não saiu magro daquela sala de cirurgia. É um processo. Sim. Então, esse pensamento faz a gente ou comer mais ou comer menos. Porque a gente vai saber lidar com esse tipo de frustração. Tá bom, Elô, consegui, já entendi que eu tenho que ter um processo psicológico, nutricional aí adequado, respirar direito, enfim, isso daí eu entendi. A gente vai entrar então nas fases das dietas. Então, as fases da dieta, independente se for sleeve ou se for o bypass, as fases são as mesmas. Sim. Quais são? Líquida, semilíquida, a gente tem a pastosa, branda e aí a dieta normal, que é o que a gente come no nosso dia a dia hoje. E essa fase da dieta, ele inicia antes da cirurgia, o processo? Existem nutricionistas como eu que peço para iniciar 3 dias antes. E dependendo do paciente, eu trabalho momentos de dieta no tratamento dele. Entendi. Então assim, hoje você vai testar um dia de dieta líquida. E aí ele passa por esse momento, ele sente fome, então ele vai sentindo o que esse corpo pode responder. Existem profissionais que só trabalham 3 dias antes. Eu gosto de trabalhar antes por questões comportamentais e para ele entender o que ele tá sentindo. Pra já ter uma adaptação no processo também, e de paladar, né? Porque muitas vezes a gente gosta de mastigar. Sim. E aí quando você fala pra pessoa que ela tem que tomar água, que ela tem que chupar gelo, que ela tem que deixar derreter a gelatina, às vezes ela fala, não vou dar conta disso. Então aí a gente vai lá e trata essa parte também na psicologia. Um preparo anterior, né? Então a gente precisa. Então assim, essas fases, elas são mais doloridas mesmo. Imagina a gente comer, né? Vamos supor um prato de arroz, feijão, bife, batata frita, um prato tradicional brasileiro. E aí, de repente, a gente vai lá, ela sai da cirurgia e oferece só um copinho desse tamanho de água. E aí ela fala assim, nossa, mas eu nem tô sentindo fome, eu tô super feliz. Mas não gera fome porque o corpo não entendeu o que aconteceu. Sim. O que gera fome pra gente, que é uma questão hormonal, é um hormônio que tem dentro do estômago, que chama grelina. Quando eu sofro essa cirurgia, justamente porque essas capacidades estomacais diminuem, essa grelina tá tentando entender o que tá acontecendo. Sim. Então ela fica quieta, ela fala assim, o que tá acontecendo aqui, gente? Eu vou ficar quieta aqui esperando o que tá acontecendo. Porque ela não sabe. Então, às vezes, o tempo de fome e de apetite, ou que eu vou despertar, a fome demora muitas vezes uma semana. E a pessoa fala assim, nossa, eu estou ótima porque eu tô sentindo fome. Mas, se eu gosto de mastigar, vai chegar no segundo dia a pessoa não tá aguentando mais líquido. Sim. E ela precisa passar por essa fase. Então não adianta querer sair hoje, daqui uma semana, de uma dieta líquida e já ir para uma dieta normal, que você vai passar mal. Vai ter engasgo, vai ter entalo, porque você não respeitou as fases. Já aconteceu isso com um paciente meu? Já aconteceu. E aí, muitas vezes, vem de outro profissional. Ah, mas outro profissional não falou. Eu falei assim, falou. Como que não falou? Deixa eu ver a orientação. E a orientação estava lá. Mas a vontade de comer era tanta que fez N problemas. E problemas a ponto de estourar o grampo. Nossa. E aí pode ter extravasamento de ácido clorídrico, o processo inflamatório que acontece ali. E aí você pode ter febre, você pode virar óbito por causa desse rompimento. Sim. Então olha quanto é a gravidade de um pós-operatório.
Então, olha, não é assim, não tô vendo nada, tá cicatrizando ótimo aqui por fora, os pontos estão perfeitos, os buraquinhos, né, que as pessoas falam, estão ótimos, mas e por dentro? A importância, né, do acompanhamento, da dieta correta. Isso, e como esse intestino vai funcionar, porque o intestino também muda, e aí os bariátricos chegam e falam assim, minhas fezes estão totalmente diferentes, uma tá verde, a outra tá amarela, a outra tá cheia de espuma, o que é isso? Será que aconteceu alguma coisa? Seu corpo está tentando reagir, ele está tentando entender o que aconteceu com esse estômago novo, porque ele não está entendendo, então ele precisa de uma adaptação. Por isso que as primeiras fases da dieta, elas precisam ser seguidas rigorosamente. Então, os primeiros 30 dias de dieta, ela é fundamental para você não ter nenhum tipo de agravante no seu estômago ou até mesmo de ter algum tipo de bactéria, um tipo de problema aí de uma hemorragia e assim sucessivamente. E quanto tempo para a pessoa começar a comer normalmente, né? Geralmente a gente pede 45 dias. Em 45 dias ela já consegue começar a comer, mastigar. Então assim, eu peço 45, é o meu protocolo de atendimento. Mas eu já vi protocolos 30 dias, mas eu não acho seguro. Então, às vezes eu prefiro trabalhar a dieta pastosa ou a dieta branda, no sentido assim, corte pedaços menores. Sim. Então eu demoro um pouco mais nesses dois tipos de dieta, para que quando ela chegar numa dieta normal, ela não pegue um pedaço de uma isca de frango, por exemplo, e coloque toda na boca. Entendi. Ou ela pegue o macarrão e coloca o parafuso, vamos pensar assim, da massa do macarrão, todo na boca. Porque ela vai comer normal. Então eu vou trabalhando esses pequenos pedaços, essas pequenas porções. Por isso que o meu estilo é de 45. Para que ela crie uma dieta mais equilibrada. Mais equilibrada. Então, mas a maioria precaver ali de 30 a 40 dias ela já tá comendo normal. Só que os primeiros 30 dias, né, não é fácil. Então assim, na verdade os 10 primeiros dias não é fácil. E porque tem algumas pessoas que voltam a comer normalmente, né? E outras, mesmo depois que passa esse processo de recuperação, elas não comem mais normal, né? Porque eu conheço pessoas que, assim, senta, ela não consegue comer muito mesmo. Come uma quantidade bem pequena, fala que começa a passar mal, sente que está entalado, né? E outras pessoas não, se alimentam normalmente. A gente tem ali situações emocionais, algumas envolvidas. Então, quando eu fico muito ansioso para ter meu resultado, significa que eu não entendi o meu processo da bariátrica. Então, para eu trazer uma normalidade disso, para eu conseguir ter sucesso, para eu não entalar, para eu não me sentir cheio, né, que a gente fala, ou muitas vezes comer muito, eu preciso entender ali que existe uma transição. Para essa transição ocorrer de forma eficaz, ela precisa ter um começo, meio e fim. Então eu preciso entender que eu preciso mastigar bem, eu preciso entender que eu não posso tomar líquido junto com aquela refeição porque ela não vai caber. Eu preciso entender que meu ácido clorídrico ele está tendo um processo de liberação, às vezes mais rápida ou mais lenta, e o esvaziamento pode estar correlacionado também com a cirurgia. Porque o que liga, né, um caninho, vamos dizer assim, ao outro, o estômago no intestino, é uma válvula. E dependendo do médico, ele deixa essa válvula um pouco mais aberta, um pouco mais fechadinha. Entendi. E aí o esvaziamento acontece mais rápido ou mais devagar. Então, porque eu vejo pessoas também que fizeram bariátrica e voltou o peso também. Outras não voltaram. Como é que funciona isso? Quando tem um esvaziamento gástrico mais apertado, que a gente fala que ele é mais lento, o ser humano ele tem a capacidade de se autoburlar. E existem alguns alimentos que passam, né, muito mais rápido. Quais são? A bebida alcoólica é uma. Então, hoje, de acordo com a literatura, não é a Eleonora que está falando, porque você é contra, não sou contra nada. Eu estou falando que a literatura me traz. A literatura me traz o seguinte, que se é um paciente que tem dificuldade em mastigar, engolir, entender a capacidade que cabe naquele estômago e ele já tem o hábito e o comportamento do consumo do álcool, independente se é cerveja, se é o vinho, se é o gin, ele tende a piorar esse consumo como uma forma de nutrir a ele. Justamente porque esse esvaziamento acontece mais rápido
eu tenho uma glicose absorvida justamente por causa da cevada, né, do trigo, do que tem ali dentro daquela bebida, ou da uva, né, relacionado ao vinho. E eu tenho, então, uma energia. Se eu tenho uma energia, a capacidade é rápida. E o esvaziamento também é o quê? É rápido. Então, eu não me sinto estufada. Então, o que eu tenho hoje de relatos para falar para vocês? Se é uma pessoa que tem hábitos de álcool no pré-cirúrgico, precisa ser muito orientado, porque ele pode desenvolver um alcoolismo e pode desenvolver também as questões de só se alimentar de bebida alcoólica. Eu conheci uma pessoa que ela me disse na época até que pós a bariátrica ela começou a ingerir mais álcool. E ela não era uma pessoa, eu não me lembro dela ingerir álcool antes, entendeu? Mas ela disse que depois é como se transferisse a ansiedade pelo alimento, pela bebida alcoólica. Isso, né? Porque ele não pesa nesse estômago, porque ele passa mais rápido. Só como consequência, eu já somo fatores negativos, que são quais? O uso excessivo de álcool pode trazer deficiência de vitamina do complexo B, Sim. que a bariátrica já causa. Então, olha como eu somo um fator negativo. Então, eu preciso olhar também para isso e analisar essa questão dessa capacidade. A gente não pode esquecer que 1 grama de carboidrato, então de pão, de arroz, só para vocês entenderem, tem 4 quilocalorias, ou seja, 4 calorias só. 1 grama de álcool tem 7 calorias. E 1 grama de gordura tem 9. Então, o 7 e o 9 estão muito próximos. Então, isso significa que se eu consumo uma bebida alcoólica com frequência e eu tenho esvaziamento gástrico mais rápido, então eu não me sinto empanturrada, eu consigo comer, por exemplo, um pouquinho de amendoim. Eu consigo comer um petisco junto com aquela bebida. Então, eu não me sinto empachada, não me sinto entalada. E fora isso, o prazer. Porque se é uma pessoa que tem prazer em comer, e aí eu tiro aquela fonte de prazer dela que era imediato, eu preciso acrescentar outro. É o que ela pensa. Eu acho que isso cabe a pergunta da Bruna. A Bruna perguntou por que tem pessoas, né, que voltam ao peso anterior, e aí você acabou falando por causa do tipo de cirurgia. E a Bruna perguntou por que tem muitas pessoas que ficam depressivas depois da bariátrica. Eu acredito que é isso, né? A pessoa acaba transferindo, né, esse prazer pela comida, que já não tem mais como saciá-lo. Então, ela tem uma mudança brusca, né? E fica difícil se adaptar àquela mudança, já que ela tinha tanto prazer. E aí entra a questão da pessoa que ela tem o paladar mais aguçado, né? Então, ou seja, esse tipo de pessoa que tem um paladar mais aguçado, então ele tem uma prazerosidade na ingestão do alimento maior do que uma outra pessoa. Sim, e aí a bariátrica fornece isso também. Então seria legal essa pessoa, eu acredito também, ela adotar de técnicas que aguce também os outros sentidos, para que ela possa também ter uma consciência maior do corpo, ter uma consciência maior de si mesmo, para que auxilie também nesse processo de adaptação, né? Isso, ela precisa entender o porquê que aquele vazio, que teoricamente o estômago está, precisa ser preenchido. Sim. E preencher com alimentos ou com bebidas não vai te proporcionar alegria. Ai, Nutri, mas eu fico alegre quando eu bebo. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, mas quando sai desse escopo, alguma coisa está ali, porque formou-se um buraco. Assim, você tem o hábito de beber socialmente, ok. Mas se isso já virou um vício, que você tem essa necessidade de estar utilizando do álcool cotidianamente ou com frequência para se sentir feliz ou para você ter uma válvula de escape, uma fuga, então tem algo por trás que precisa ser olhado, precisa ser compreendido. Aí eu volto um pouquinho para o autoconhecimento, né, Lô? Eu falo assim, que uma pessoa que ela busca pelo autoconhecimento, ela se empodera de si mesmo e ela começa a ter mais autocontrole sobre as suas emoções e começa a ter compreensão do que está em desequilíbrio em si mesmo, no seu emocional, no seu mental, que precisa ser ajustado, que precisa ser cuidado, né? Para que você não transfira isso para sua alimentação e para a bebida e para tantos outros hábitos que são nocivos, né? Exatamente. E aí, além
além de trazer uma nutrição não adequada aí, que é a questão do álcool, porque assim, eu já ouvi de pessoas bariátricas falando assim, mas me sustenta. O álcool me sustenta. Isso vai te sustentar mesmo. Eu não tô aqui pra ser hipócrita, não. Vai te sustentar por causa disso que eu falei antes. Se 1 grama de álcool tem 7 calorias, ela vai te sustentar. Mas vai estar mais relacionado ao emocional do que a alimentação mesmo. Só que eu trago a questão do quê? Se esse esvaziamento, vamos pensar, né? Se esse esvaziamento é mais rápido, isso significa que o meu efeito prazeroso também vai aumentar. Só que o meu efeito tóxico também vai aumentar. A Bruna falou que o áudio não está saindo. Não? Isso, o teu tá ligado. Tava desligado. Ai, agora Vê ligou. se deu Bruna, certo, melhorou o áudio aí? O Marcelo aqui, ó, está falando que ele perdeu 40 quilos em 1 ano e não foi fácil. Tive que mudar totalmente meu estilo de vida e principalmente meus conhecimentos alimentares. É isso mesmo, Marcelo. Então, assim, né? Bruna, vê se só voltou o áudio. Melhorou, ela disse que sim. Melhorou, Marcelo? É só pra gente... Tá desligado mesmo agora. Agora Tá tá ligado. ligado. Qualquer coisa Voltou. Ótimo. Então vamos Então, lá. recapitulando. Então assim, se a gente tem essa questão desse esvaziamento gástrico mais rápido, eu também promovo, na questão do álcool aí, essa intoxicação mais rápida desse fígado. Então, pessoas, homens e mulheres, que têm hábito de consumir álcool na pós-bariátrica como fonte alimentar, tende a ter cirrose hepática muito mais rápido. Ou seja, eu estou agravando meus processos negativos de uma cirurgia bariátrica. Então é sério. Então se eu já tô percebendo que eu tô tendo a tendência, já tô substituindo refeição, tenho preguiça de fazer comida, então eu vou lá e abro uma lata, já tem um olhar diferente para isso. Começa a olhar para você, leva para o profissional que te acompanha e não precisa ter vergonha de falar. Porque é um vazio que existe dentro de você que está sendo preenchido. E esse vazio pode também estar relacionado porque você não consegue comer muito. Então, perdeu o prazer. Eu percebo assim, o grau de importância de uma pessoa que tomou a decisão de fazer uma cirurgia bariátrica, dela já iniciar, né, um acompanhamento psicológico, mas muito além disso, buscar pelo autoconhecimento. Por quê? Para compreender, né, quais são as válvulas de escape, quais são as suas necessidades emocionais que te levam a essa compulsão alimentar, que muitas vezes, às vezes você tem uma predominância genética, mas além da predominância genética, tem muitas questões ali, aí a gente volta um pouquinho para a constelação familiar, que envolve essa família. Se tem uma predominância genética, ou seja, toda aquela família tem um contexto que leva a esse excesso de peso, que precisa ser compreendido, porque não é uma coisa que a gente vai naturalizar, não é normal, gente. Sim. Então, assim, tem que ser compreendido tudo isso para que você tenha um preparo melhor emocional e psicológico para todo esse processo, né, que o Marcelo mesmo relatou aqui, que não foi fácil. Não é fácil mesmo, toda mudança de comportamento não é fácil. Por quê? Primeiramente, além da mudança do contexto externo, vai ter uma mudança de padrão de pensamento. Então, ou seja, o externo é muito mais fácil a gente mudar, mas como que eu mudo o meu funcionamento mental, a minha programação mental, que às vezes eu trago desde a minha infância, né? É isso mesmo. E aí a gente tem que pensar, além disso, né, do álcool, dos volumes alimentares, tudo, mas é pensar que eu vou precisar, e vai ser muitas vezes para o resto da vida, essa questão relacionada com suplementos. Então, eu vou precisar de suplementos vitamínicos e minerais. Não tem como eu só chegar hoje e falar assim, não vou precisar nunca mais tomar vitaminas e minerais. Então, assim, vai precisar sim. É necessário sim nesse momento. Então, quantas coisas estão associadas para que a gente consiga ter um sucesso dessa cirurgia? Então, assim, às vezes as pessoas falam, vou ter que tomar, então, suplemento para essa vida? Vai. Por isso que a gente tem os acompanhamentos, por isso que a gente pede para vir, por isso que a gente vai no médico, a gente pede vitaminas e minerais, exames de sangue, analisa a flora bacteriana do intestino, justamente por causa disso. Então, não é só essa questão da gente chegar e falar assim, eu vou lá fazer a bariátrica e agora eu estou pronto para tudo nessa vida. Não, precisa ter essa cautela também. Precisa trazer disciplina, é como o Marcelo falou, não foi fácil para ele.
Então tem que trazer disciplina, trazer constância, tanto da cápsula e do comprimido, quanto da prática de uma atividade física, tanto também do uso de uma proteína que às vezes precisa ser utilizada. Ah, mas Nutri, a proteína é cara, mas você não consegue comer, porque não cabe nesse estômago. Se eu pedir para você comer um ovo, você não vai conseguir comer as fibras, você não vai conseguir comer o arroz, o feijão. Então, às vezes eu preciso utilizar do uso da suplementação para você ter sucesso. E tudo isso tem que ser conversado e tudo isso tem que ser colocado como constância no seu dia a dia. Coisas que muitas vezes a gente acha que não precisa. Fora essa questão, a gente também tem o dumping bariátrico, que não sei se todo mundo sabe, às vezes já ouviu falar sobre isso, que o esvaziamento gástrico acontece tão rápido, e às vezes está direcionado, né, para alguns tipos de carboidratos, que não necessariamente precisa ser só o pão, mas os doces, principalmente, que são de rápida absorção, que a pessoa realmente parece que ela vai ter um ataque do coração. Ela transpira muito, ela tem ataque cardíaco, ela não respira direito, ela tem a questão de que ela parece que vai desmaiar. Justamente por quê? Porque existe esse esvaziamento rapidíssimo assim. E aí o que acontece? Alguns pacientes falam, nunca mais vou comer isso porque eu passo mal. E aí começa com pensamentos de crenças limitantes, de que qualquer alimento que tenha tal produto vai causar dumping. E às vezes não causa. Às vezes a combinação da dieta tá errada, às vezes a quantidade proteica da dieta tá errada, e tudo isso vai te proporcionando você passar mal. Eu tenho paciente que não tem dumping, e já faz 2, 3 anos que fez bariátrica, e chega pra mim e fala assim, Elô, eu não sei o que é isso, porque eu nunca tive. Se eu tive, eu não tô sabendo. Em compensação, eu tenho outros que têm dumping com frequência. Explica melhor o que é o dumping. O dumping é assim, eu tenho esvaziamento gástrico, então eu pego meu estômago, aqui é o caninho que liga e aqui a parte de baixo é o meu intestino. Esse esvaziamento acontece, ou essa absorção acontece, em torno de até 1 minuto. Então eu comi, por exemplo, um bombom aqui, ele degradou, passou aqui, chegou no intestino mais rápido. Ou seja, meu cérebro não entendeu nada e eu tive o aumento da glicose nessa quebra de nutrientes. Então, se eu aumento essa glicose muito rápido, minha insulina não dá conta. E aí a minha insulina não consegue fazer essa captação dessa glicose para dentro dessa célula, que vai me gerar energia para eu conseguir andar, caminhar, tudo. Então, ela fica circulando por essa corrente sanguínea, por esse meu corpo muito rápido, e eu não dou conta. Como eu não dou conta, meu corpo tem que falar assim, peraí, é muita glicose aqui. É como se você fosse desmaiar. E pode ter uma probabilidade maior da pessoa vir desenvolver um diabetes? Pode sim, por erros alimentares, por erros de dieta. Então a gente só previne o dumping com dieta. Ai, não acredito, então eu preciso realmente procurar um nutricionista para ensinar a comer? Precisa. Se você não quer ter dumping, você precisa de um acompanhamento nutricional. Porque é só o acompanhamento nutricional que vai falar para você e vai ajustar os dumpings que você vem tendo ou que pode vir a ter um dia. Não existe um alimento certo, sim, tá? Existem alimentos que promovem aí um aumento ou não dentro dessa questão do dumping. A maioria está relacionado com os carboidratos, então com os pães, por exemplo, ou com as questões também relacionadas com os queijos, os leites, mas não é sempre. Isso é muito também de pessoa para pessoa. E tem pessoas que têm dumping, por exemplo, com uma fruta específica. Então também é bem relativo, não é algo que é muito direcionado. Cada ser humano é um aí que tem o dumping relacionado com o teu corpo. E aí a gente melhorou o áudio? Melhorou, Bruna, o áudio? Então, ok aqui pra gente se melhorou, tá? Porque às vezes deu uma mexida aqui, às vezes é por causa da internet. Da internet, uma coisa vocês falam, viu, pessoal? Vai sinalizando aí, qualquer coisa eu repito também, não tem problema nenhum, tá bom? O que a gente tem que pensar, né? Tá, tudo bem, a gente falou tudo da cirurgia bariátrica, dos pontos negativos, mas o que a gente pode também trazer de lição, né? Pra E isso. falar um pouquinho mais sobre os pontos positivos, né, Alô? Isso. E trazer um ponto de lição de o seguinte:
A gente não sai magro da cirurgia bariátrica, a gente se torna. Então, é um tratamento. E também a gente precisa de persistência, constância e paciência. Então, eu preciso ter paciência com a dieta, constância nas minhas atividades físicas e no meu uso de suplementos, para que aí eu consiga ter os benefícios que a bariátrica me traz. Que principal de tudo, né? Quem procura a bariátrica é a autoestima. A Bruna falou que está mudo. Pessoal, para todo mundo está mudo aí? Sinaliza pra gente. Porque... Sinalizem pra gente aí, tá, pessoal? Seja por causa da internet, tá estranho. Sinaliza aí pra gente, por favor. Porque aqui tá ok. Ok, o microfone também aqui tá ok. Tá da Gi também tá ok. Dei uma... Eu acredito que seja a internet mesmo. Vejam aí, pessoal, por favor. Senão pra mim está normal, a Nádia disse. Pra Nádia, eu acho que deve ser o seu, Bruna. Dá uma olhadinha, tá normal. Tá normal, da Roberta. Bom, vamos continuar. Tá, qualquer coisa vocês me sinalizam novamente. Então, assim, o principal objetivo aqui, né, é trazer também os benefícios. Então, um dos benefícios que a gente mais fala e que as pessoas mais relatam, que ele é top, assim, em primeiro lugar, é a autoestima. Então, as pessoas fazem bariátrica para se tornarem magras, mais bonitas, para se sentirem aceitas e para se aceitarem. Então, não é só porque eu preciso amarrar meu tênis, porque isso também pode vir um processo motivacional, mas nem sempre é esse. Então, também a gente tem que falar sobre isso. Então, o maior benefício é aumentar a autoestima do homem e da mulher. Não é ela só pesar 40 quilos ou ela entrar numa calça do tamanho que ela queira, mas o quanto que isso proporciona para ela de alegria, de felicidade. É uma questão da pessoa se sentir pertencente também aos núcleos, aos né? núcleos, à sociedade. Aí a gente pode promover, então, a qualidade de vida. A gente vai seguindo que os benefícios da bariátrica. A qualidade de vida. Então, eu posso, vamos supor que eu engravidei, tive meu filho, minha filha, hoje tem 3 anos de idade. E se eu continuar desse estilo, nessa questão minha, eu não vou durar muito tempo, eu não consigo brincar com meu filho, eu não consigo sentar ao chão, eu tenho muitas dores. Então a gente enxerga isso também de uma bariátrica, o quanto aquilo pode promover de saúde para aquele paciente. E aí traz alegria também. Então, a gente vê isso, a gente vê as curas das doenças que estavam associadas lá com a obesidade. Então, a gente tem a cura do diabetes, a gente tem a cura da hipertensão, a gente não tem alteração em exames de sangue como colesterol. Então, a pessoa começa a se sentir feliz perante a isso. Eu estou curada. A cirurgia bariátrica me curou. E, de fato, isso acontece. E acaba influenciando na saúde emocional, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, mesmo que antes dela fazer a bariátrica, ela não se socializava muito, não saía, né? Então, hoje, eu já percebo que ela tem uma vida social muito mais ativa, ela tira mais fotos, se sente muito mais bonita. Mas não que necessariamente você precise fazer a bariátrica para você se sentir bonito ou bonita, né? Isso está muito mais relacionado com como você se enxerga, como você lida consigo mesmo. Porque às vezes a pessoa faz a bariátrica, mas continua sentindo vazio existencial. Isso. Eu tenho até uma pessoa que eu conheci, que inclusive ela transferiu esse vazio existencial que ela tinha, né? Que fazia com que ela tivesse uma compulsão alimentar, ela acabou transferindo para outros vícios mais graves, como a bebida e a droga, né? Então ela se envolveu com drogas e inclusive teve até uma situação de morreu de overdose. Então, nessas situações, eu percebo que assim, a importância, novamente, vou ressaltar, de você antes de fazer, né, tomar essa iniciativa, olhar para si mesmo, identificar quais são seus vazios existenciais, quais são suas questões emocionais, para que você se prepare e não coloque todas as suas expectativas na cirurgia, né, Lu? Exatamente. E pós, mais ainda, para que você continue com esse acompanhamento, né, psicológico, emocional, nutricional. E por quê? Porque nós somos seres humanos, né, e cada um com as suas questões, né, íntimas e tudo mais. E quando você
quando se trata da questão alimentar, é algo muito sério. Então, se eu mudo, né, meus hábitos alimentares e eu tenho uma questão emocional na qual eu não trabalho e continua não suprida, vai gerar vários transtornos para minha vida, né? E alguns casos aí, né, a gente também pode ressaltar que se eu não entendo o meu pós-cirúrgico e a minha motivação real para eu fazer a cirurgia, eu vou trazer uma frustração posterior. Sim. Então eu posso ter melhorado o meu aspecto de doenças, eu posso ter melhorado o tamanho da minha roupa, Sim. eu posso ter conseguido amarrar o meu sapato sem ficar ofegante, eu posso ter conseguido correr, que era um sonho que eu tinha e agora eu consigo correr. Eu posso ter uma pele mais bonita, eu posso ter um cabelo mais saudável, enfim, eu posso ter tudo isso. Mas e como eu me sinto, né? Como eu me sinto interiormente. E aí cabe no que não lembro quem me perguntou. Por que ganha o peso novamente? A Bruna perguntou. Então, assim, por que a gente ganha o peso novamente, que é o reganho, né, pós-cirúrgico, depois de 1, 2 anos de cirurgia, acontece justamente por causa disso. Porque a minha motivação inicial não foi bem fundada. É como se a gente fosse construir uma casa e o alicerce da casa não fosse legal. E se eu não tenho um alicerce legal, eu posso construir, mas essa casa pode vir a cair ou trincar e assim por diante. Então isso também pode acontecer. Segundo alguns estudos, a obesidade, ela, na maioria das vezes, ela é causada porque a pessoa ela tem uma necessidade, às vezes, de se sentir forte. Sim. Então, com o ganho de peso, ela se sente forte, né? Ou quer demonstrar para a sociedade que ela é uma pessoa forte. Isso é inconsciente, tá, pessoal? Não é conscientemente falando. Em outros casos, é uma maneira da pessoa sentir que ela não vai chamar a atenção, maneira de se esconder, né? Isso ocorre mais de defesa, né? Isso ocorre mais no caso das mulheres, né? Então, assim, eu não quero chamar atenção, não quero me sentir sexy. Então, quando você tem essas questões envolvidas por trás, né, da obesidade, imagine só, você vai lá, faz a cirurgia, mas você tem todo esse contexto que não foi trabalhado corretamente. Então, como que será o pós-cirúrgico, né? Para uma pessoa que ela quer se esconder e ela perdeu peso. E inconscientemente ela se torna uma mulher mais atraente. Mas ela não tem consciência que é isso. Então, olha todo o desequilíbrio emocional, toda a briga, né, inconsciente que ela vai ter consigo mesma. E quando é aquela pessoa que quer se sentir forte, ela perdeu o peso para ela dava uma sensação de força, né? De segurança e tudo mais. Então, essa pessoa ela vai buscar por outros mecanismos. Talvez ela busque até ganhar o peso novamente. Por quê? Porque esse peso trazia essa sensação de força, né? E aí a gente tem o símbolo, né, da bariátrica, que é a borboleta, né? Então, assim, que é a metamorfose do ser humano, que eu acho muito bonito, inclusive. A gente tem que entender que o ser humano é como se fosse uma lagarta mesmo. E que ela necessita, em diversos aspectos da nossa vida, se enclausurar dentro de um casulo. E quando a gente se coloca dentro do casulo, é onde a gente se conecta com as nossas emoções. Sim. Para depois a gente nascer e renascer, em alguns casos, como uma linda borboleta. Mas para entender sobre a linda borboleta, às vezes a gente tem que trazer para nós as nossas verdadeiras dores. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: eu borboletei com a cirurgia bariátrica, eu me sinto transformada com a cirurgia bariátrica, e realmente isso acontece. Mas eu preciso reconectar o que eu era antes da borboleta, que eu era a lagarta que comia as plantinhas. Porque se eu não me reconectar a isso, você não terá uma metamorfose adequada. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu venci a obesidade, eu sou mega feliz, mas daqui 2 anos ela reganha o peso. Alguma coisa está acontecendo que você desconectou. Então, além do símbolo da metamorfose, além do símbolo da borboleta, através da metamorfose, assim como existem bariátricas que tatuam as borboletas, a gente também precisa entender das dificuldades para ela se tornar uma borboleta e acolher isso.
sem julgamento. Sem julgamento nenhum. Por quê? Porque como esse mecanismo acontece rápido, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas a lagarta demora não sei quanto tempo. Não demora, não. Não demora. A questão dessa mudança do corpo também acontece rápido. Eu percebo que é importante nós compreendermos que nós estamos passando o tempo todo por mudanças, né? Mudanças de ciclo. E a bariátrica é um processo de mudança de ciclo. Você vai se deparar com uma nova situação, uma nova maneira de vivenciar a vida. Porém, não pode se desconectar da sua essência. Então, um novo eu seu surge e esse novo eu ainda mora lá dentro a sua essência, né? Questões suas, sua maneira de ser, né? Suas peculiaridades que precisam permanecer e você precisa permanecer conectado a elas, né? E aí nascem os medos, os receios da engorda. Então, assim, nossa, eu tenho medo de comer e engordar. Por isso os acompanhamentos são importantes. E também a gente não pode esquecer de olhar também para alguns casos que pode trazer uma distorção de imagem corporal. Então, eu sei que o tempo tá curto, mas assim, é só para finalizar. A distorção da imagem corporal é eu me olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que eu me tornei hoje, pós-bariátrica, e não me reconhecer na imagem, ou seja, no meu tamanho. Isso significa o quê? Para ser mais prático. Eu emagreci 10 quilos em uma semana com a cirurgia bariátrica. Isso significa que se eu uso uma calça tamanho 56, não adianta eu ir na loja querer comprar uma calça do tamanho 56. Ela vai cair, ela vai ficar larga. E quanto mais tempo a gente tem do pós-cirúrgico, então depois de 1 ano mais ou menos, existem pessoas escolhendo roupas do tamanho que era quando fez a cirurgia. Então isso também tem que ser tomado cautela, porque eu às vezes consigo me enxergar do mesmo jeito que eu era antes. E aí isso pode gerar o vazio, que é essa desconexão, porque eu não consigo me enxergar no hoje. Eu me enxergo no meu passado. E quantas coisas você vivenciou nesse 1 ano, nesses 6 meses, nesses 10 anos? Eu falo que aí é preciso compreender o que te prendia aquele passado, o que está te prendendo ainda aquele passado, julgamento, né? Uma Qual que é a poltrona de um necessidade? avião, por exemplo, que você não encaixava. Qual que é a necessidade que ainda te prende aquele passado, né? Ou uma afirmação. Sim. Eu preciso ser assim para enfrentar a vida. E não precisa, porque emagrecimento não significa você ser frágil. Pelo contrário. E aí vem também a questão de você achar que você necessitava também ser assim para ser aceita, né? Porque toda mudança traz também uma reação externa, que nós precisamos estar prontos para isso, né? Para poder lidar também com a reação externa, né? Do externo, das outras pessoas e nos mantermos fortalecidos mediante a isso, né? Isso, então assim, pra gente finalizar, eu espero ter esclarecido vocês, para quem fez, para quem vai fazer, para quem está no tratamento, para quem pretende fazer, para quem fez há 1 mês, para quem fez há 1 semana, para quem fez há 10 anos, há 20 anos, independente do método que foi utilizado. Se tem cicatriz, se não tem cicatriz, se foi ótimo, se eliminou muito peso, se eliminou pouco peso, independente. A cirurgia bariátrica, ela é uma excelente técnica para o emagrecimento. Ela é utilizada de uma forma segura, sim, para o emagrecimento. Ela causa excelentes benefícios para você, tanto na sua vida pessoal, como essa questão da autoestima, da melhora da qualidade de vida, melhora de tempo vivido, mas ela pode sim trazer malefícios, inclusive o reganho de peso. Então, é necessário sim o acompanhamento, é necessário você conversar com seu gastro e saber mais informações de tudo que está envolvido ali para que você tenha sucesso. Não ache que são dúvidas bobas, vocês não são obrigados a saber com algo que vocês não viveram. Ah, mas eu tô num grupo de bariátrica e falaram. Então, falaram, mas você, com o seu médico, qual foi o combinado? Com o teu nutricionista, com o teu psicólogo, com o teu psiquiatra, o que vocês estão acertando ali
para que você realmente tenha essa metamorfose de sucesso. E qual que é a sua situação. E Elo, também interessados, né, em saber um pouquinho mais sobre a nutrição pós e pré-bariátrica, ter um acompanhamento melhor, também podem entrar em contato com a Elo, né? Pode entrar em contato comigo. Atualmente eu atendo particular e atendo um convênio, que é a Viveste. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem o meu Instagram, podem entrar lá em contato comigo, que eu estou para auxiliar vocês e tirar as dúvidas dentro das minhas possibilidades e dos objetivos que vocês possuem. Eu agradeço imensamente o convite novamente, falando sobre um tema que é bem polêmico também, né? Porque a maioria das pessoas acham que a gente vai vender, né, entre aspas, só o benefício, mas a gente tem que trazer a realidade, então a gente tem que trazer a racionalidade de todo o processo. Mas eu espero ter agregado conhecimento para vocês e agregado aí que vocês consigam ter a metamorfose que tanto vocês procuram. Na verdade, nosso objetivo é trazer um pouco mais de conhecimento, né? Auxiliá-los com relação às suas dúvidas, podermos ser contribuição na vida de vocês. E se precisarem é só entrar em contato, que nós vamos estar oferecendo um apoio maior, né? E maiores informações. E gratidão mais uma vez, né? Desejo a vocês uma excelente noite, uma excelente semana, que a gente possa se encontrar na outra semana, no mesmo horário, com outros temas. Se quiserem algum tema específico, tanto na parte da terapia integrativa quanto na parte nutricional, é só nos enviar que a gente coloca dentro do nosso cronograma também. Isso aí, pessoal. Grande beijo pra vocês, pessoal. Beijo, boa noite, gratidão. Gratidão mais uma nossa, vez. viu? E até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.